Você já sentiu que erra demais? Que suas emoções são fortes demais? Ou que Deus talvez não possa usar alguém tão imperfeito? Se a resposta for sim, então, este vídeo é para você. Hoje vamos falar de um dos personagens mais humanos, intensos e marcantes da Bíblia. Pedro, o discípulo impulsivo. O homem que errou na frente de todos, mas que também foi transformado em um dos maiores líderes da história cristã. Esta é a história de como Deus pega as nossas falhas e as transforma em força. Quando Jesus encontra um pescador chamado Simão e diz: "Vem e segue-me", Simão larga tudo, imediatamente, sem pensar, sem planejar, sem olhar para trás. Ele era assim, intenso. Era tudo ou nada. E o mais incrível é que Jesus enxergou essa intensidade não como um defeito, mas como um potencial gigantesco. Jesus não viu o Simão que ele era, mas o Pedro que ele se tornaria, a rocha. A Bíblia não esconde as falhas de Pedro. Pelo contrário, ela nos mostra um homem que falava antes de pensar, agia antes de avaliar e muitas vezes deixava a emoção assumir o controle. Lembra daquela cena, quando ele viu Jesus andando sobre as águas? Foi o único que teve a coragem de dizer: "Se és tu, manda-me ir até aí." E Jesus disse: "Vem." Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Mas, no momento em que o medo falou mais alto e ele olhou para as ondas, ele afundou. Ele foi impulsivo ao sair do barco, e impulsivo ao duvidar logo depois. Outro momento marcante foi no Getsêmani, quando os soldados vieram prender Jesus. Qual foi a reação de Pedro? Ele puxou uma espada e cortou a orelha de um dos homens. Impulsivo, intenso, um coração gigante, mas ainda descontrolado. Ele agia com as próprias forças, sem entender o plano maior de Deus. E então, veio o momento mais doloroso da vida dele, e talvez um dos mais conhecidos da Bíblia. Jesus tinha avisado: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E Pedro, cheio de autoconfiança, bateu no peito e respondeu: "Eu nunca farei isso. Eu morro contigo, mas não te nego." Só que naquela madrugada, com medo, pressionado, sentindo-se fraco, ele negou Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. E quando o galo cantou, o olhar de Pedro cruzou com o de Jesus. Naquele instante, ele percebeu o peso do que havia feito. A Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Naquele coro, Pedro entendeu que a sua força humana, sua coragem, sua lealdade não eram suficientes. E talvez você já tenha se sentido assim. Quantas vezes a gente diz: "Eu prometi que ia mudar. Eu disse que não ia cair de novo. Eu falei que agora ia ser diferente." E Pedro também falhou. E falhou, mas a história não acaba aí. E é aqui que a graça de Deus se revela. Depois da ressurreição, Jesus aparece a Pedro na praia. E esse encontro não é de condenação, é de restauração. Jesus não chega apontando o dedo. Ele prepara um café da manhã. E ali, com todo amor, ele pergunta 3 vezes: "Pedro, você me ama?" Uma pergunta para cada negação. Não para humilhar, mas para curar cada ferida. E a cada resposta de Pedro, Jesus lhe devolve não só o perdão, mas a sua missão: "Apacenta as minhas ovelhas." Jesus estava dizendo: "Eu sei que você erra, Pedro, mas eu também sei que eu posso te transformar. E o seu propósito ainda está de pé." E a transformação acontece. O Pedro impulsivo, inseguro e emocionalmente instável se torna Pedro, o líder. O pregador do Pentecostes, que viu 3.000 pessoas se converterem num só dia. O homem que em nome de Jesus curou enfermos. O apóstolo que enfrentou prisões e perseguições com uma ousadia que não vinha dele. Deus não removeu a personalidade de Pedro. Ele a redirecionou. A impulsividade virou coragem para o Evangelho. A emoção virou paixão por Cristo. E a sua fraqueza se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. A história de Pedro é um lembrete poderoso para todos nós. Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os dispostos. As nossas falhas não nos desqualificam. Quando entregues a Deus, elas nos moldam. E o mesmo Jesus que restaurou Pedro na beira da praia, também pode restaurar você, hoje. Então, da próxima vez que você pensar: "Eu erro demais", lembre-se de Pedro. E lembre-se que Deus pode transformar a sua maior fraqueza na maior marca da sua missão. Se essa mensagem tocou você, coloque um coração aqui nos comentários. Deixe seu amém. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa esperança. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, Deus ainda está escrevendo a sua história.